E aí, galerinha, eu sou o professor Rafael Tavares, da Escola de Tempo Integral São José. Eu ministro a disciplina de matemática nas turmas do oitavo e nono ano. E essa aula de hoje será destinada à turma do nono ano. Tranquilo? Então, vamos lá. Razão entre segmentos. Chamamos de razão entre segmentos de reta a razão entre os números que expressam a medida desses segmentos, sempre tomados na mesma unidade. Observe o exemplo, onde está colocada uma reta, onde está marcado alguns pontos. Vamos considerar o ponto A é sobre o zero, ponto B, ponto C, ponto D e o ponto E. Então, se eu quiser calcular a razão entre o segmento AB e segmento BC, vamos observar o seguinte: o segmento AB é esse segmento que ele possui duas unidades, né? Então, para calcular a razão entre os segmentos, devemos colocar em forma de fração AB sobre BC e substituir esses segmentos pelo tamanho que ele está lá na reta. Então, observe que AB mede 2 e o segmento BC vai medir 1, 2, 3 unidades, né? Então, fica 2 sobre 3, ou 2 está para 3. Se a gente quiser colocar ela em forma de número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador, que aí seria uma dízima, né? Uma dízima periódica, 0,6666. Isso é só se a gente quiser colocar em número decimal. Mas vamos calcular a razão agora entre o segmento BC e CD. Colocando em forma de fração, fica BC sobre CD. E vamos substituir agora pelo comprimento de cada segmento, certo? Então vamos lá. O segmento BC mede 1, 2, 3 unidades, certo? O segmento CD, ele mede apenas uma, né? Apenas uma unidade. Então, fica 3 sobre 1. E transformando em número decimal, dividindo 3 por 1, é igual a 3. Vamos calcular agora a razão entre o segmento CD e DE. Colocando em forma de fração, fica CD sobre DE. E vamos observar o comprimento de cada um desses segmentos. CD é apenas uma unidade, né? E o segmento DE tem 1, 2, 3, 4. 4 unidades, né? Então fica 1 sobre 4. E transformando em número decimal, se a gente quiser, dividir 1 por 4, que fica 0,25. Tranquilo? Vamos ver agora a última razão entre AC e CE. Então, colocando em forma de fração, fica AC sobre CE. E vamos analisar o comprimento de cada uma delas, do segmento AC e do segmento CE. Vamos lá. O segmento AC é esse segmento que vai daqui até aqui, né? Ele é bem grande. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. O segmento CE, ele vem daqui até aqui, né? Então vamos ver quantas unidades ele tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5 unidades também. Então fica 5 sobre 5. E transformando em número decimal, né? Simplificando aí, fica igual a 1. Segmentos proporcionais. Podemos dizer que 4 segmentos AB, CD, EF e GH nessa ordem são proporcionais quando a razão entre as medidas dos dois primeiros for igual à razão das medidas dos dois últimos. Ou seja, AB está para CD, assim como a EF está para GH. Observe o exemplo. Os segmentos AB igual a 4 cm, CD igual a 6 cm, EF igual a 8 cm e GH igual a 12 cm formam nessa ordem uma proporção. Então vamos analisar a razão entre os dois primeiros segmentos. O segmento AB sobre o segmento BC. A razão entre os dois primeiros tem que ser igual à razão entre os dois últimos. Então, o segmento AB ele vai medir 4 centímetros e o segmento CD mede 6 centímetros, substituindo suas medidas, né? Então, agora vamos fazer a mesma coisa com os dois últimos segmentos, que são os segmentos EF e o segmento GH.
Então, o segmento EF, ele mede 8 centímetros e o segmento GH mede 12 centímetros. Mas essa fração 8/12, ela a gente pode simplificar. Então fica 4/6. Então, observe que a razão entre os dois primeiros é igual à razão entre os dois últimos. Então, esses segmentos formam, nessa ordem, uma proporção. Valeu, um grande abraço, professor Rafael Tavares.